castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos então analisando a pergunta número 4 do Catecismo Maior de Westminster, que trata da Escritura Sagrada como sendo palavra de Deus. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. Então, essa é a parte, que nós estamos analisando. A pergunta ela ainda tem uma sequência na resposta, mas nós estamos analisando esse trecho. No estudo passado, nós trabalhamos na primeira parte desta resposta ali, que é pela luz e pelo poder que as Escrituras possuem para convencer e converter os pecadores. Então, nós falamos, irmãos, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz exatamente para atingir os corações dos pecadores, as mentes dos pecadores, para que eles possam se abrir à verdade do Evangelho. Então, este é um ponto fundamental da nossa fé, da nossa doutrina. Nós cremos que o ser humano ele é totalmente afastado do Senhor por causa da depravação total. Nós também falamos sobre isso. O que é a depravação total? É a doutrina que nos ensina que o homem, quando ele caiu em Adão, ele morreu completamente. E pela sua morte espiritual, ele então se afastou de Deus completamente. Ele foi expulso da presença de Deus. Portanto, é impossível que o homem, naturalmente, ele atinja Deus de novo, ele volte ao convívio do Criador. Para que ele volte ao convívio do Criador, é necessário que ele seja convencido do seu pecado, para que ele perceba que ele está totalmente distante, expulso da presença de Deus, e ele seja, então, convertido ao Senhor. Então, a conversão, ela é uma decisão humana motivada pela ação do Espírito Santo, que, antes disso, convence o pecador do seu pecado. Às vezes, nós, calvinistas, temos uma dificuldade de dizer assim, ou de aceitar alguém dizer assim, olha, quando eu me converti, e aí, geralmente, os mais puristas nesse caso dizem, não foi você que se converteu, foi Deus quem te converteu. Mas, na verdade, acredito que ambos estejam dizendo a mesma coisa, porque o sentido da conversão é, de fato, uma mudança humana. Quem muda a direção somos nós, mas nós mudamos não motivados pela nossa vontade. Nós mudamos, convertemos o nosso caminho, porque Deus antes nos convence pelo seu Santo Espírito. Então, por isso que o catecismo ele é muito feliz quando traz essas duas palavras, esses dois verbos aí, essas duas ações. Porque a palavra de Deus, ela primeiramente convence o pecador do seu pecado, e esse pecador, agora convencido do seu pecado, ele se volta para Deus. Então, por isso que antes de o ser humano se converter, é necessário que o Espírito Santo o atinja profundamente no seu coração e dê a ele vida. A profecia do profeta Ezequiel ela é muito clara em relação a isso, quando ele menciona o chamado Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos, como o próprio nome já diz, era um vale em que havia pessoas mortas, os ossos estavam todos mortos, espalhados, secos. E então, o rio que brotou do santuário de Deus veio até este vale e encheu este vale, trazendo a este vale vida.
Então isso mostra que só é possível a vida espiritual, meus irmãos, quando Deus converte, de fato, a condição de morto para a condição de vivo. E ele faz isso operando pelo seu Santo Espírito no coração. Então ele convence o pecador, né? Jesus Cristo disse que o Consolador viria, outro Consolador, para convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Não é isso que nós lemos? Então Jesus mesmo disse, o Espírito Santo ele vai convencer. E ele vai então aplicar no coração do pecador este convencimento de que o pecador ele precisa de arrependimento se ele quiser voltar a se relacionar com Deus. E por isso, então, o pecador só pode se converter dos seus maus caminhos se as Escrituras Sagradas forem antes aplicadas a ele pelo poder do Espírito. Então, essa foi a primeira parte que nós vimos da resposta. A segunda parte é a seguinte: a luz e o poder que as Escrituras têm para edificar e confortar os crentes. Então, se num primeiro momento as Escrituras têm luz e poder para convencer as mentes dos pecadores e fazê-los convertidos a Deus, agora as Escrituras também têm a luz e o poder para edificar os crentes e para confortar os crentes. Então são duas coisas, são duas ações, né, dois verbos aí, edificar e confortar. Então a edificação e o conforto para os crentes vem da palavra do Senhor. Então eu queria inicialmente ler com os irmãos os versículos que são citados aqui no próprio catecismo, e depois vou fazer outras considerações a partir de outros textos da palavra do nosso Deus. Vamos ler, por exemplo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vamos ler juntos? Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então o apóstolo Paulo, claramente ele está indicando aqui, né, para os crentes, de que a palavra de Deus ela é suficientemente poderosa para nos consolar, ou seja, para trazer aos nossos corações esperança, para trazer aos nossos corações a certeza de que, muito embora nós tenhamos que passar aflições neste mundo, dúvidas, né? Muito embora nós tenhamos que enfrentar desafios, inclusive nos nossos relacionamentos, porque o capítulo anterior, capítulo 14, Paulo está falando exatamente disso, né? Do julgamento que umas pessoas fazem em relação a outras, considerando que alguns são mais espiritualmente capacitados que outros. Então Paulo está dizendo, olha, estas situações de suportar as debilidades dos mais fracos, essa situação de nós termos que conviver com o pecado do outro, com o nosso próprio pecado, essas coisas todas são, na verdade, dificuldades que nós temos, mas pela palavra de Deus nós somos consolados. Por quê? Porque nós somos ensinados em relação a isso, né? Ou seja, a como nos consolar, como nos confortar, como lidar com as pessoas, como nos relacionar com esses problemas. Então, a palavra de Deus é suficiente para nos dar esta edificação coletiva e também para nos edificar quando nós, porventura, estivermos desanimados em relação à nossa vida geral, à nossa vida cristã e também e especialmente nos relacionamentos uns com os outros. E o outro texto que aparece aqui, a respeito da edificação e da consolação, é o texto de Atos, capítulo 20, versículo 32. Atos 20, 32.
Atos 20, 32. O apóstolo Paulo ele está falando aqui para os presbíteros de Éfeso, ele estava em Mileto, chamou os presbíteros de Éfeso para expor a eles as últimas palavras, né? E dizendo, inclusive, que talvez eles não mais o veriam, porque ele estava prestes a ser entregue, né, para a própria morte, né? Ele não sabia o que estava o aguardando depois do seu ministério, desta época. Então ele diz aos presbíteros de Éfeso, no versículo 32 do capítulo 20 de Atos. Vamos ler? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. É interessante também aqui o conselho do apóstolo Paulo, porque ele está claramente dizendo que o ministério dos presbíteros aqui deveria ser fundamentado na palavra do Senhor. Por isso ele diz, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Ou seja, os servos de Deus deveriam realizar este ministério pautados na palavra do Senhor, porque essa palavra é que tem luz e poder para edificar. E claramente ele diz que tem poder para vos edificar. Então é a palavra de Deus, meus amados irmãos, que é a base de toda a edificação do povo de Deus, de toda a edificação da igreja. Por isso, o catecismo, então, diz que a luz e o poder das Escrituras são capazes de produzir nos crentes a edificação e também o conforto. Agora nós vamos ver outros textos da palavra de Deus que também apontam para esta verdade. Vamos, então, meditar aqui em alguns deles, né? Por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos ver o capítulo 3, versículo 16. Esse é um texto de que eu gosto muito, porque ele demonstra uma necessidade muito importante da Igreja de Cristo, que é o pastoreio coletivo, o pastoreio que todos os crentes devem exercer. Não apenas o pastor da igreja, né, propriamente, mas todos nós, enquanto membros, somos exortados pelo Senhor a pastorearmos uns aos outros, né, cuidarmos uns dos outros. E Paulo define aqui como nós devemos fazer isso, de que maneira nós nos pastoreamos. Então, Colossenses 3,16, vamos ler? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, o apóstolo Paulo diz aqui primeiramente, né? A palavra de Deus ela deve habitar ricamente nos corações dos crentes. E os irmãos se lembram que quando o verbo habitar ele é usado, a gente pode se lembrar, por exemplo, de João, no capítulo 1, quando diz que o verbo habitou entre nós. O termo que é utilizado ali, meus irmãos, é uma habitação contínua, completa. Não é uma passagem, não é uma visitação. Alguém pode visitar a sua casa, por exemplo, e ficar ali uns dias, mas depois ele vai embora e o vazio fica, né? A ideia de habitação é alguém que permanece ali o tempo inteiro. E ele permanece de tal maneira que ele faz daquela casa, daquele lugar, sua própria morada. Então a ideia de habitação é a ideia de moradia, é de alguém que está fixo ali. Por isso, quando Paulo diz habite a palavra de Cristo em vós, o que Paulo quer dizer é que a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, as Sagradas Escrituras, devem estar dentro do coração, do nosso coração, do coração do crente, de maneira contínua, permanente, de maneira que nós possamos refletir em tudo o que fizermos exatamente o conteúdo desta palavra. Por isso, o versículo 17, Paulo conclui exatamente com este raciocínio.
tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por que os crentes vão fazer, seja por palavra, seja por ação, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que glorifica ao Senhor? Porque a palavra de Cristo está presente, habitada, presa, mora no coração do crente. E o salmista Davi, quando ele diz lá que a palavra de Deus ela está guardada no coração, claramente ele diz: eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Por quê? Porque a palavra ela habita de tal maneira no coração que ela preenche toda a integralidade do nosso ser. E isso faz com que o pecado, portanto, ele seja exprimido de tal maneira que ele não tem espaço para conviver junto com a palavra de Deus. Eu disse aqui aos irmãos, uma ocasião dessas, que os reformadores em Genebra, na época do pastor Calvino, eles usaram um brasão em que era o dragão fugindo diante da luz da palavra de Deus. É a luz da palavra de Deus que entrava e o dragão fugia. A ideia dos reformadores sempre foi a seguinte: onde a palavra de Deus está, onde a palavra de Deus preenche, não há lugar para outras coisas. Não há lugar, por exemplo, para cultivar o pecado, cultivar pensamentos falsos sobre Deus, quaisquer outras situações, porque a palavra de Deus ela está preenchida. É como um copo que está completamente cheio, ele não cabe mais nada. Então, se ele está cheio de coisas boas, naturalmente coisas ruins serão expulsas dali. Então, a ideia de Paulo é essa: a habitação da palavra de Deus ela deve ser completa, integral na vida do crente. Por isso ele usa o advérbio ricamente. A riqueza aqui está exatamente no fato de que a palavra de Deus ela possui o predomínio, ela ocupa todo o coração. E como é que os crentes devem agir entre si, neste pastoreio coletivo? Instruindo e aconselhando. A instrução, que é o ensino, e o aconselhamento, que é exatamente o caminhar junto. A igreja deve crescer desta maneira, por meio do ensino e do caminhar junto, que é o aconselhamento. Quando nós instruímos as pessoas, quando nós ensinamos as pessoas a palavra de Deus, a palavra de Cristo, naturalmente a palavra de Cristo preenche o coração e faz com que as nossas atividades todas sejam edificadas nela, na palavra. E ao mesmo tempo, meus irmãos, quando nós nos aconselhamos mutuamente, Paulo utiliza ali esse advérbio também, mutuamente, ou seja, de uns para com os outros, de maneira que um edifica o outro edifica um, essa troca de relações. Quando nós fazemos isto pela palavra, com a palavra, naturalmente nós também crescemos no conhecimento de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, com toda a sabedoria, louvando a Deus. Então a igreja, ela é uma igreja saudável, ela é uma igreja que se edifica no Senhor quando ela possui a palavra de Cristo no seu coração de maneira plena, de maneira completa, quando ela ensina a palavra de Deus, quando ela caminha uns com os outros na palavra de Deus, na palavra de Cristo. Então, esta é a razão pela qual Paulo nos instrui, para que todos nós sejamos poderosos nas Escrituras Sagradas. Nós devemos, meus amados irmãos, como disse Tertuliano, que foi um pai da igreja antigo, ele dizia o seguinte: olha, eu amo, eu adoro a totalidade das Escrituras Sagradas. E de fato deve ser assim. Nós, os crentes, devemos amar a palavra de Deus de tal maneira que as verdades da palavra de Deus sejam impactantes para nós em todas as coisas. Elas devem ser como verdadeiros tesouros, como verdadeiras pérolas, porque aqui, na palavra de Deus, nas Santas Escrituras, está contida toda a verdade do Senhor. Nós não vamos conseguir encontrar verdades do Senhor que sejam para a nossa edificação fora das Escrituras Sagradas. Por isso, tudo o que nós devemos desejar é ouvir a palavra do Senhor, aprender da palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor. E como é bom, meus amados irmãos, eu tenho certeza que todos aqui já passaram por uma experiência como esta, como é bom nós termos uma experiência no sentido de obedecermos a palavra de Deus e aquilo se cumprir em nós.
quando às vezes nós estamos ali em dúvida em relação a uma decisão, ou quando estamos com algum problema, e nós recorremos à palavra de Deus, a palavra de Deus nos aconselha, e a gente obedece à palavra de Deus, e de repente vem uma resposta de Deus àquela nossa ansiedade, àquela nossa decisão que nós precisamos tomar, ou algum pecado, por exemplo, do qual nós nos arrependemos, e a palavra preenche o nosso ser. Isso é maravilhoso, é uma experiência inigualável, né? Porque não há como nós descrevermos de outra maneira. É uma experiência grandiosíssima quando a palavra de Deus, que é a lei de Deus perfeita, né? É a regra de Deus para a nossa fé e prática, quando ela de fato mora, habita no nosso coração com esta riqueza que é do próprio Senhor. Vamos ver aqui um outro texto, meus irmãos. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo... Vamos ver o 38 e 39. João 5, 38 e 39. Vamos ler juntos? Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Veja o 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha que interessante, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele aqui faz uma crítica àquelas pessoas que conviviam com ele, né, de maneira muito especial, aqueles que eram do partido dos fariseus, que era o partido mais radical dentro do judaísmo. E é interessante porque Jesus os elogia em relação ao conhecimento que eles tinham das Escrituras. Eles examinavam as Escrituras. E a razão por que eles examinavam as Escrituras é exatamente pelo fato de que eles sabiam que é nas Escrituras que Cristo é revelado, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas veja, não obstante isto, eles saberem disto, o nosso Senhor Jesus Cristo os condena aqui pelo fato de que eles não criam nessa palavra. Versículo 38, não credes naquele a quem enviou. E versículo 40, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Veja que situação lamentável, né? Existe a compreensão de que a palavra de Deus é de fato santa, pura, nela está a resposta para a vida eterna, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Esta é a vida eterna, este é o objetivo das Escrituras, é revelar Cristo, revelar Deus, o Pai, por meio de Cristo. Esta é a vida eterna. No entanto, meus amados irmãos, mesmo sabendo disso, muitas vezes aquelas pessoas, elas contrariavam exatamente este aspecto aí. Elas sabiam das Escrituras, mas não queriam obedecer às Escrituras, não queriam crer nas Escrituras, não queriam ir até Jesus Cristo para terem essa vida eterna. E, meus irmãos, mais triste ainda é nós sabermos que, às vezes, nós mesmos, crentes, e talvez até mais, nós que somos tão conservadores nesse conceito de elogiarmos tanto a palavra de Deus, inclusive contra outras religiões e seitas, né, que colocam a palavra de Deus em igual patamar com outras coisas, como a tradição, por exemplo, no caso do catolicismo, como as novas revelações, como no caso do neopentecostalismo, né? Ou tentam até mesmo anular a palavra de Deus por meio de religiões que são anticristãs, ateístas, etc. Mas nós mesmos, às vezes, que dizemos crer na palavra de Deus, que declaramos com os nossos lábios as nossas confissões, os nossos símbolos de fé, quantas vezes, meus irmãos, nós abandonamos os conselhos das Escrituras Sagradas para nos firmarmos a conselhos de homens, a conselhos de pessoas, ou mesmo a conselhos das nossas próprias experiências, né? Nos esquecemos de nos voltar à palavra do Senhor, porque nelas existe vida eterna. Jesus está dizendo, olha, nelas a vida eterna está, porque Ele próprio é a vida eterna, mas o nosso pecado,
pela nossa visão contaminada pelo pecado, muitas vezes, mesmo crendo nisso, mesmo confessando com os lábios, nós, às vezes, abandonamos as Escrituras para amarmos outros tipos de opiniões que não são das Escrituras Sagradas, né? Então, este é um grande perigo que todos nós corremos. E Satanás aplaude esse tipo de atitude, porque o que ele quer, o que ele mais quer, na verdade, é nos confundir em relação a isso, né? É colocar na nossa cabeça que nós estamos no caminho certo, quando na verdade nós não estamos, né? Porque este é o princípio da falsa religião. O princípio da falsa religião é exatamente tentar nos convencer pelo engano. Pelo engano. Então a falsa religião ela não vem sempre escancaradamente com uma heresia a respeito de Deus. Ela vem com palavras sutis, com palavras aparentemente verdadeiras, né? Porque Satanás ele não é bobo, ele é esperto. E a ideia dele é exatamente nos confundir em relação à nossa própria condição espiritual. Por isso as Escrituras, por muitas vezes, dizem, olha, examinem-se a vocês mesmos, provem se vocês estão de fato na fé, porque vocês podem estar enganados em relação à condição espiritual de vocês. Porque não é tão difícil assim, meus irmãos, nós estarmos enganados a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. E a prova para isso é exatamente, penso eu, o apreço que nós temos pela palavra de Deus. Quanto mais nós seguirmos a palavra de Deus, nós provamos a nós mesmos e às pessoas que nós amamos o Senhor e que nós somos filhos dele, né? Porque o Senhor mesmo disse, olha, vós sois meus amigos se fazem o que eu vos mando. Então, nós só podemos ser amigos de Jesus, ou nos declararmos amigos de Jesus, se nós obedecermos aos mandamentos dele. Então, é muito fácil, né? Nós às vezes dizemos, olha, eu sou amigo de Jesus, eu sou cristão, eu sou isso ou aquilo, mas ignorarmos os conselhos da palavra do Senhor. Vamos ver Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63. Vamos ver aqui, inicialmente, os versículos 7 e depois o versículo 15. Vamos ler o 7. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Agora o 15. Atenta do céu e olha da sua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Veja que coisa maravilhosa, né? Esse é o Deus que nos ama, o Deus que é um Deus benigno, um Deus misericordioso, um Deus compassivo. Aqui diz, né, multidão das tuas misericórdias. Quando a palavra de Deus usa a palavra multidão, é porque ela quer exatamente dar ênfase, né, dessa quantidade incontável. A multidão não se conta, né? É uma massa de pessoas que nós não conseguimos contar, dimensionar. A mesma coisa é a multidão das benignidades do Senhor. São bênçãos incontáveis. E no versículo 15 nós temos aqui exatamente a demonstração do zelo do Senhor, da ternura do coração, das misericórdias que se detêm para conosco, né? Então, meus irmãos, aqui fica também muito claro que o nosso Senhor, ele se dirige ao seu povo com o objetivo exatamente de fazer com que o seu povo compreenda quem ele é. Quem ele é. As Escrituras, elas são melodicamente escritas para que o povo de Deus possa ouvir esse som maravilhoso da voz do Senhor. Nós não precisamos ouvir vozes, nós não precisamos ter novas revelações, não precisamos ouvir anjos nos falando,
porque as Escrituras são essas vozes maravilhosas, dessa melodia sagrada, dessa harpa belíssima tocada pelo Senhor. E todos aqueles que amam o Senhor vão ouvir a sua voz. Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 17, quando ele faz aquela belíssima oração em nosso favor, ele intercede por nós diante do Pai, ele diz exatamente isso, né? Ele diz que o desejo dele é que nós sejamos um como ele é com o Pai. E por isso mesmo, todo o seu ministério, ele se realizou exatamente para demonstrar ao seu povo a beleza das suas obras. E antes, no capítulo 10 de João, ele tinha dito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz do ladrão, do salteador, daquele que vem de noite, daquele que vem enganar, mas elas ouvem a minha voz. Que coisa maravilhosa! Como nós vamos ouvir a voz do Senhor, meus amados irmãos? Pela palavra de Deus. Então, quando o crente, ele diz amar o Senhor, ele diz ser crente, mas ele não ama a palavra do Senhor, tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha. Porque se você ama o Senhor, você ama a voz do Senhor. Não existe ninguém, penso eu, que ame alguém e que não suporte ouvir a voz dessa pessoa. Muito pelo contrário. Quando nós amamos alguém, nós queremos ouvir a voz daquela pessoa. Não é verdade? E quando nós estávamos naquela fase de namoro, por exemplo, para o casamento, como era bom ouvir a voz do nosso amado, da nossa amada, não é? Como era gostoso você ter um momento ali. O amor é isso. O amor é exatamente essa doçura de desejar ouvir a voz. Desejar ouvir a voz. Quando eu namorei com a Fernandinha, meus irmãos, antes de casar, né? Porque até hoje nós somos namorados, né? Graças a Deus. Mas foi na época do orelhão. O orelhão. E aí o seguinte, morávamos em cidades diferentes, né? Separados, portanto, geograficamente, e eu ia para o orelhão para falar com ela, e as fichas caíam, né? Só caíam. Aí você falava um pouquinho, caía a ficha. Aí, muitas vezes, a conversa acabou no meio do caminho, porque tinha muita coisa para falar, muita coisa para ouvir, e as fichas não davam, e nem tinha dinheiro para comprar a quantidade de fichas suficiente, né? Então, ficava sempre aquele gostinho assim de faltou alguma coisa, né? Quero mais, né? Quer dizer, se é assim com as pessoas que nós amamos, por que nós não temos paciência, não temos perseverança, não temos apreço por ouvir a voz do nosso Senhor? Os irmãos já perceberam como que Satanás ele é tão astuto, meus irmãos, que ele tenta tirar da vida da igreja exatamente a voz do Senhor? Os irmãos podem perceber que quase sempre, essas igrejas que elas se dizem muito espirituais, muito desenvolvidas espiritualmente, quase sempre são igrejas que pouco espaço dão à pregação da palavra do Senhor. Tem de tudo na igreja. Mas quando chega o momento da pregação da palavra de Deus, olha, é pouquinho tempo, não sobra tempo. O pastor está falando demais, olha só. Né? Talvez se tivesse uma outra coisa acontecendo, a pessoa ficava toda empolgada, né? Quando vai alguém para fazer uma apresentação, e todo mundo fica empolgado, conserta no banco, faz filmagem, tira foto, todo mundo alegre, né? Quando a palavra de Deus é aberta para a pregação, eu sei, às vezes o pregador contribui para isso também, né? Às vezes o pregador contribui, mas o que eu quero dizer é que o nosso coração deveria ter um movimento contrário. O que nós mais deveríamos desejar é exatamente o amor. A palavra do Senhor é ouvir a voz de Deus, ouvir a pregação da palavra. O que eu quero dizer, resumidamente, é, se nós tivéssemos que tirar do culto as outras coisas e tivéssemos que ficar só com a palavra de Deus, meus irmãos, que bênção seria nós ouvirmos a voz do Senhor. Quando Paulo pregou em certa ocasião, né? E olha que ele pregou muito, ele pregou até mais de meia-noite.
Eu nem chego a tudo isso, né? Ele pregou até mais de meia-noite, o rapaz caiu lá de cima da janela, né? Paulo foi lá, vamos parar para ver se ele morreu. Morreu não, Paulo, está bem, então vamos continuar. E diz o texto que ele continuou ainda quase o raiar do dia, né? Por quê? Pelo amor à palavra de Deus, né? Nós temos ocasiões, meus irmãos, que nos são contadas pelos biógrafos, quando falam desses períodos de grandes avivamentos, de irmãos nossos que saíam para pregar a palavra e as pessoas cercavam esses irmãos, esses pregadores, para que eles não fossem embora, para que pudessem falar a palavra. Há situações de pregações que duraram mais de 2 horas, 3 horas seguidas, porque as pessoas tinham de fato amor pelas Escrituras, né? Então, é disso que os textos falam. É disso que os textos falam. É o lugar que as Escrituras habitam no nosso coração. Há muitas coisas importantes na vida de um crente, há muitas coisas importantes na vida de uma igreja, mas nada pode ser mais importante do que o lugar da palavra de Deus. Por isso, os reformadores fizeram questão de que o púlpito nas igrejas reformadas estivesse sempre ao centro. E esta não é uma questão mística, uma questão apenas estética, mas é exatamente para simbolizar que o centro da igreja cristã é a voz de Cristo. É a voz de Cristo. Cristo é o grande orador na igreja cristã, é Ele quem fala, a voz é dele. Então, as outras coisas podem ser importantes, podem ser boas, mas nenhuma delas deve substituir a voz de Cristo na igreja, a voz de Cristo para o povo de Deus. Por isso é que o povo de Deus deve amar as Escrituras Sagradas, porque elas edificam os crentes, elas consolam os crentes. Como é bom, meus irmãos, nós ouvirmos palavras que de fato nos orientam, palavras que de fato nos corrigem, palavras que muitas vezes são duras, mas elas nos ajudam a voltar para o Senhor, voltar para o nosso Deus. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir pregações que sejam mais duras, pregações, às vezes, que apontam os nossos pecados, mas essas pregações, meus irmãos, se são feitas com sinceridade, porque, digo isso, né, porque infelizmente há casos também em que pregadores muitas vezes utilizam o púlpito para atingir pessoas, eles darão conta disso a Deus, mas se há sinceridade na pregação, se há fidelidade à palavra de Deus, e se essa palavra de Deus algumas vezes é dura nos nossos corações, aponta pecados, nós devemos dar graças ao Senhor por isso. Porque imagina se nós ficarmos enganados acerca da nossa condição espiritual e irmos caminhando para o inferno sem sabermos. Imagina alguém que está indo para o inferno sem saber, e você é aquele que vai despertá-la desse sono mortal, despertá-la desse estágio de quase zumbi, e levá-lo a uma consciência acerca de Deus, acerca da sua condição. Por isso a palavra de Deus ela tem esse poder de conduzir as pessoas, como vimos, né, no estudo passado, de convencer e de converter pecadores. E também agora de edificar os crentes, de dizer para os crentes o que eles devem ser e fazer na igreja, em suas vidas pessoais. Vamos ver mais um texto, meus irmãos. Agora, Novo Testamento novamente, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, né? Nós vamos ver o versículo 15. 1 a Timóteo 1,15. Vamos ler juntos? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, dizendo a Timóteo: Timóteo, não negocie a pregação da palavra do Senhor, da palavra de Cristo, porque esta palavra ela é fiel e ela é digna de toda aceitação, porque ela foi dada pelo próprio Cristo.
E a pregação é esta, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Então, a pregação do Evangelho, ela deve estar fundamentada em quê? Nos nossos métodos? Não, na palavra de Cristo. Porque é a palavra de Cristo, irmãos, que nos dá autoridade para anunciar o próprio Cristo. Por isso, lá na chamada Grande Comissão, o Senhor disse: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A mensagem de Jesus Cristo, ela é uma mensagem escriturística. O que nós temos de fazer, portanto, ao pregarmos o Evangelho, é anunciar a palavra que é de Cristo, não a nossa palavra. Por isso que nós não precisamos nos preocupar com métodos de dizer a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela está dita. Nós não precisamos manipular a palavra de Cristo, ela está dita. E quando o Espírito Santo tocar o coração de alguém, ele fará isso com a palavra de Cristo, não com a nossa palavra. Você pode talvez ser o mais sociável das pessoas, o mais doce das pessoas, mas se não for o Espírito Santo a converter aquele coração, não é a sua doçura que vai conduzir aquela pessoa a Cristo. Como também o contrário. Talvez você seja rude com uma pessoa, mas Deus pode usar, talvez, a sua rudeza para converter alguém, não por você, mas pela palavra que você mencionou. O maior exemplo disso que nós temos é Jonas. Jonas foi um profeta que não queria absolutamente pregar aos ninivitas. E ele fez uma pregação extremamente mal feita, no sentido humano do termo. Mas Jonas tem uma qualidade impressionante, não obstante toda a sua desobediência, toda a sua má vontade de pregar. Ele pregou a palavra de Deus, e a palavra de Deus, meus irmãos, ali tinha 5 palavras só. 5 palavras, era uma frase. Nínive será subvertida em 40 dias. No português tem mais de 5, mas no hebraico tinham só 5 palavras. Nínive será subvertida em 40 dias. Era esta a pregação. Pregação terrível. Imagina um rei de uma cidade, um governante de uma cidade, ouvir uma pregação dessas. Imagine um de nós chegar aqui no prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e dizer para ele: olha, se você não converter, a cidade vai, 40 dias ela vai estar toda arrasada. É uma pregação pouquíssimo popular, não é? No entanto, o texto diz que 120 mil pessoas foram convertidas por esta pregação. Com a má vontade de Jonas, com uma pregação esquisita, pouco popular, mas qual foi o milagre? Uma pregação operada pelo Espírito Santo. E aí não adianta, quando o Espírito Santo quer converter o coração, ele vai usar a palavra que é de Cristo, a palavra que é de Deus. Deus mandou falar isso? Mandou. Então diga isso. Fale isso, sem medo, porque é o Espírito Santo que vai operar nos corações das pessoas. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, mais 2 textos. Vamos ver, por exemplo, Apocalipse 22, versículo 2. Apocalipse 22, verso 2. Vamos ler juntos? No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aqui, a palavra árvore da vida, que é utilizado aqui no Apocalipse, ou folhas dessa árvore, que é para a cura de todos os povos, essa árvore simboliza exatamente o lugar da presença de Deus, ou a semente celestial da qual todos nós necessitamos. Todos nós carecemos da cura que vem
destas folhas desta árvore de vida. E esta árvore de vida, os irmãos se lembram, lá na queda em Adão, quando o Senhor proibiu que o casal comesse do fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal, ali foi onde tudo começou, onde o desastre do pecado começou. A desobediência às palavras de Deus, a desobediência à ordem de Deus, foi o que trouxe o homem à condenação. Então agora veja, esta árvore, que é a árvore da vida, ela agora serve para curar. Então, do ponto de vista da comparação ou dessa associação, nós temos aqui presentes nesta árvore de vida, ou nestas folhas da árvore da vida, exatamente as palavras de cura, as palavras que nos levam à vida eterna. Por isso o salmista, lá no Salmo 19, diz que a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. E por que ela restaura a alma? Porque elas são folhas desta árvore que são para a cura das pessoas. Então, se nós queremos curar as pessoas dos seus pecados, é necessário mostrar a elas a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Eu sei, meus irmãos, que nós temos muitas outras ênfases, que às vezes nós damos. Por exemplo, nós achamos que a educação é uma maneira de as pessoas melhorarem a sua convivência. Sim, nós não discordamos que pessoas mais educadas sejam mais sociáveis. Acho que não há dúvidas em relação a isso. Mas nós temos de entender que estas mudanças, elas são apenas externas. Elas são mudanças de comportamento, mas não são mudanças interiores. A conversão a Deus é uma mudança que é produzida no coração. E quando a mudança é produzida no coração, todas as outras coisas mudam em decorrência disso. Então, antes de tentar mudar o exterior por métodos humanos, sejam eles pedagógicos, sejam eles políticos, por exemplo, nós temos de mudar o interior. Porque é o interior, disse Jesus Cristo, é do coração que procedem os maus desígnios. Então, nós podemos ter pessoas educadas, mas se essas pessoas educadas permanecerem nos seus pecados, elas cometerão atrocidades, como se fossem pessoas irracionais. Se a educação salvasse o mundo, nos países mais educados do mundo, nós não teríamos adultério, nós não teríamos assassinatos, nós não teríamos corrupções, não teríamos nada dessas coisas. Por que nós temos estas coisas, mesmo nos países ou nas regiões mais ricas, mais abastadas, mais educadas do nosso planeta? Porque mesmo nesses locais, o pecado está presente. O problema do homem é o pecado. Não é a falta de educação escolar. É o pecado. E o pecado só se resolve com a palavra de Deus. Eu quero citar aqui um trecho do pastor Thomas Watson, tratando sobre isto. Ele diz assim: as Escrituras são benéficas para todas as coisas. Se estivermos desolados, nelas está o vinho aromático que alegra um coração pesaroso. Se somos perseguidos por Satanás, nelas está a espada do Espírito para resisti-lo. Se estamos doentes com a lepra do pecado, nelas estão as águas do santuário, tanto para limpar quanto para curar. Por tudo isso, então, examinai as Escrituras. Então, esta é a ideia do verdadeiro cristão, é considerar as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, com uma profundidade tão perene, tão consistente, a ponto de colocá-la, meus amados irmãos, em primeiro lugar em nossas vidas. É, de fato, apreciar a palavra de Deus, como um coração que, de fato, está apaixonado, que, de fato, ama, que, de fato, se atrai por esse Senhor que é bondoso
Senhor. Eu quero encerrar, meus irmãos, lendo aqui o último texto, que é o texto de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 32. Jesus, ele havia ressuscitado e agora está ali caminhando na sua fase final do seu ministério terreno, pronto a ser assunto aos céus. E então ele se encontra com aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. E o versículo 32 de Lucas 24, então, diz assim. Vamos ler do 30 até o 32. Vamos ler juntos? E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O ponto aqui é: o nosso coração deve de fato arder pela palavra do Senhor. Este é o ponto, meus amados irmãos. Cristo está ali nos últimos dias do seu ministério, parte o pão com aquelas pessoas, seus discípulos, os olhos deles são abertos, porque é exatamente a presença de Cristo que nos abre os olhos, e agora o nosso coração deve se arder quando a palavra de Cristo é exposta diante de nós. Meus irmãos, não há em nenhum lugar da história, tanto da história bíblica quanto da história pós-formação do cânon, nós não temos nenhum relato de um verdadeiro avivamento espiritual que tenha acontecido sem que a palavra de Deus tenha sido o centro. Todas as vezes, tanto nas Escrituras quanto depois, já na era pós-apostólica, os pais da igreja, no nosso tempo, nenhum avivamento aconteceu fora das Escrituras Sagradas. Para que o avivamento aconteça, a primeira coisa que precisa acontecer é a restauração da pregação da palavra do Senhor. É a palavra de Deus sendo pregada de maneira fiel, clara. É a voz de Cristo sendo ouvida pelo povo de Cristo. Porque quando o povo de Cristo ouve a voz de Cristo e obedece a essa voz, meus irmãos, milagres acontecem. Milagres acontecem. Nossas vidas são restauradas, os pecados são abandonados, nós passamos a amar o Senhor mais do que todas as coisas, e isso causa um impacto grande, tanto na vida daquela comunidade, quanto nas pessoas ao redor, que começam a perceber nestas pessoas uma diferença de testemunho. E elas então começam a perguntar: mas por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo com você? E Deus, então, pelo seu mover do Espírito, Ele então atinge estas pessoas. Foi assim, inclusive, no próprio tempo do nosso Senhor Jesus. Cristo pregava, as pessoas ouviam a voz, seguiam Jesus, e milhares eram impactados por este novo estilo de vida destas pessoas. Era assim que acontecia, sempre foi assim. E a história nos mostra então que quanto maior o amor nós tivermos para com as Escrituras, quanto mais a palavra de Deus fazer arder nosso coração, quanto mais a palavra do Senhor for o nosso alimento todos os dias, mais nós estaremos próximos, íntimos do Senhor Jesus. E isso trará, meus amados irmãos, para todos nós e para as pessoas que convivem conosco, mudanças radicais na nossa vida. Não é preciso você parar necessariamente para pegar a sua Bíblia durante o dia
e ficar ali 2, 3, 4 horas. Não é preciso, mas talvez você, no seu trabalho, dentro do ônibus, conversando com alguém, lavando a louça, dirigindo o seu carro, nesses momentos você traz a palavra de Cristo ao seu coração. Você medita na palavra de Cristo. Você ora a palavra de Cristo. Você se lembra de um salmo e ora a palavra do Senhor. Você ora o salmo. Então não é que você tem que pegar a Bíblia e ficar ali lendo. Se tiver como fazer isso, ótimo. É bom que se faça também. Mas não é nesse sentido. É o mesmo princípio que se aplica ao orar sem cessar. O orar sem cessar não significa dizer que você vai ficar 24 horas em oração, mas significa dizer que você ora em diversas circunstâncias. Quando você vai sair, quando você vai conversar com alguém, quando você está dentro de um ônibus, quando você vai tomar uma decisão, você está orando, você está trazendo, derramando diante do Senhor suas questões. O mesmo é com relação à palavra. Não precisa você ficar o tempo todo com a Bíblia aberta, mas traga a Bíblia sempre presente com você. Por isso o salmista disse: guardo no coração as tuas palavras, porque é guardando no coração que nós somos capazes de fazê-la brotar. Fazê-la brotar. E Thomas Watson, que é este puritano que eu citei, e que eu tenho baseado em alguns momentos, ele diz que a palavra de Deus ela deveria estar tão presente na vida do crente, a ponto de ela poder escapar, exalar dos poros da nossa pele. Ele chega a dizer: seria bom se ao cortarmos a pele de alguém, versículos bíblicos pulassem de lá. É uma metáfora interessante para indicar que o ser do crente deve estar de fato preenchido, pleno da palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que Ele mesmo, meus amados irmãos, nos abençoe e nos dê este apreço. Só Ele pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então eu gostaria que nesse momento nós orássemos, pedindo ao Senhor que fizesse isso conosco, com a nossa igreja, que o Senhor aumente em nós este apreço pela palavra dEle, que nós possamos amar a palavra do Senhor, muito mesmo, muito, e que possamos contagiar as outras pessoas com este amor à voz de Cristo, que ela seja a única voz que nós estejamos dispostos a ouvir. Vamos orar, meus irmãos?